Olá, shalom a todos. Estamos hoje mais uma vez aqui dando aula para vocês sobre a Torá, e hoje iremos conversar sobre a Parashá Vaishlach, escrita no livro de Gênesis, capítulo de número 32 até o número 36. Vamos primeiro citar a bênção da leitura da Torá, do estudo, e depois iremos meditar sobre um versículo em especial e suas devidas aplicações sobre a nossa vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qidesh לנו את מצוותיו לעשות בדברי תורה ואוהב Adonai Eloheinu את דברי תורתו בפנים שיושבים בישראל לפי לנו בית ישראל מצאצאי מצאצאי בישראל כל הנדש שמע baruch atah Adonai לעמו ישראל Baruch atah Adonai melech haolam asher mostrou baruch atah Adonai sem a Torá. Amém. Bem, a Torá nessa semana, na Parashá Vaishlach, mostra que Jacob ele estava preocupado com o reencontro com seu irmão Esaú. Então, diz a Torá, um versículo, que ficou Jacob só, lutou um homem com ele, até levantar-se a aurora. Como o homem via que não podia com ele, tocou-lhe na juntura de sua coxa e desconjunturou-se a junta da coxa de Jacob em sua luta com ele. Então ele disse: me envie, porque vem rompendo a aurora. E disse: não te deixarei ir, salvo se me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E disse: Jacob. E disse: não será mais Jacob teu nome, senão Israel, pois lutaste com um anjo de Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacob: diga-me, rogo teu nome. E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou Jacob o nome do lugar Peniel, rosto de Deus, porque viu o anjo de Deus face a face, e minha alma foi salva. Chegou o nascer do sol, e Jacob chegou em Siquém totalmente restaurado, conforme diz a Torá. Então, o que haveremos de estudar hoje? Iremos estudar sobre os aspectos internos, chamados de Sefirot, que estão conectados a cada característica da nossa alma. Essas características da nossa alma estão ligadas profundamente com anjos. Os anjos são extensões psíquicas entre a relação da nossa alma com Hakadosh Baruch Hu, com Deus, e que possui diversas aplicações práticas. Não é simplesmente o estudo dos 72 nomes, como muitos fazem, colocando lá os 3 nomes com o seu significado, para você meditar, para você rezar, para você orar. É algo mais profundo, é algo mais aperfeiçoado às nossas características interiores. Porquanto, o judaísmo ortodoxo ele tem essa face primordial de trabalhar a retificação do nosso ser, do nosso interior. Então, o povo judeu tem sua própria cultura. Então, vamos estudar para aprender a cultura judaica. Não vamos colocar-nos diante de situações que haverão de nos bloquear no nosso desenvolvimento espiritual. É importante entendermos isso. Por isso, aqui no livro da Anatomia da Alma, existe na página 505 um apêndice chamado Tomer Devorah, que significa em hebraico a palmeira de Débora. Foi escrito pelo rabino cabalista Moshe Cordovero, que viveu no século XVI, entre 1522 e 1570, a qual ele explica que as principais características de Deus o homem deveria imitar, já que elas estão representadas nas Sefirot. E, dessa forma, é conveniente que o homem se pareça com seu Criador, porque torna-se a sua imagem. Se a semelhança, a imagem espiritual se imitar seu corpo físico,
o ser humano não desenvolvesse características espirituais correspondentes, ele estaria desfigurando a forma elevada que possui e passaria a denominar-se uma bela figura com atos desprezíveis. Porque a forma espiritual e a imagem divina são constituídos pelos atos do homem. De que serviria a imagem divina física se em seus atos o ser humano não se assemelhasse ao seu Criador? Logo é apropriado que o homem se pareça em feitos e ações com as sefirot. Então, cada um tem que ter a característica de Deus introjetada dentro de si. Não adianta formar grupos sectários, como tem acontecido, que determinado rabino dá uma orientação, vamos aceitar fulano, mas o outro não, sendo que até é um pouco plausível aquilo que haveria de falar. 99% desses grupos são oriundos do messianismo, do cristianismo, e fica cheio de preconceito em relação a outros grupos judaicos. Isso daí é uma plena hipocrisia. Estamos falando assim de forma literal, para que as pessoas façam a sua conversão, a sua techuvá, o seu retorno ao judaísmo de forma real. Não adianta ficar protelando grupos. O que adianta é a visualização do trabalho espiritual representado pelos marranos de forma geral no Brasil. Então, quando os grupos não se auxiliam, está demonstrando que deve permanecer no exílio. Mas como fazemos para que a nossa alma venha realmente se retificar, restaurar as tribos de Israel, Mashiach chegar e chegar à redenção final? Tem vários modos. Como os nossos sábios discutem, é necessário que nós venhamos aprender os 13 atributos da misericórdia divina, que tem por base o livro de Miqueias, capítulo 7, versículo de número 18 a 20. Irei ler para vocês, também chamado de Mirra, ou seja, ninguém se compara ao nosso Deus, o significado do nome dele, a qual está escrito: quem é um Deus como tu és, ó Eterno, que perdoas a iniquidade e relevas a transgressão do remanescente da sua herança? Primeiro, nós marranos somos remanescentes da herança do Eterno. A maioria dos marranos são pessoas de origem espanhola, holandesa, portuguesa, que vieram forçados para o Brasil. Estudos estimológicos demonstram que são pessoas da tribo de José. Por isso a explicação daquele artigo do livro do profeta Obadias na Haftará da Parashá Vaishilá, que a casa de Jacó será fogo, a casa de Yosef será chama e a casa de Esaú será palha. Isso implica que Roma ela será destruída justamente pelo movimento marrano, pelo retorno às nossas origens judaicas. Aqui se lê que Deus não mantém sua cólera para sempre. Muitos grupos marranos, eles mantêm beligerância e ira em seu coração, pensando que com isso haverão de garantir sua entrada no Olam Rabá. Muito se engana. Porque Deus se deleita na bondade. Se você não é praticante de Hesed, de misericórdia, como você pode se dizer descendente de Abraão? Você está se iludindo, perdoe minha expressão, por causa de um documento que está escrito Uigur ou Teshuvah, ou seja lá o que você receber. Pense muito bem. Um Benei Noah pode entrar no reino dos céus e você ficar do lado de fora no Guerrinom. Isso é muito sério. Estamos falando sobre alma. Não estamos falando aqui em aspectos políticos, filosóficos, religiosos, que muitas vezes mais servem para enganar a mente das pessoas do que outra coisa. E diz assim no verso 19: Deus novamente terá compaixão de nós. Ou seja, se Deus no passado usou da sua benevolência para com os marranos, Ele usará novamente da sua benevolência para conosco. Suprirá nossas iniquidades e as lançará todos os nossos pecados às profundezas do mar.
Deus será fiel a Jacó e benevolente para com Abraão, como jurou aos nossos pais desde os tempos antigos. Com base nesses dois versículos, Moshe Cordoveiro passou vários ensinamentos. Primeiro, sobre a Sefirá Keter, que iremos falar. Keter tem 13 aspectos que é necessário ser desenvolvido e é necessário que a pessoa primeiro venha entender humildade. Ou seja, livre-se dos seus pensamentos, do que você já estudou no passado, da sua vida, como você acabou se desenvolvendo, porque se não prestar atenção nesses conceitos, você está somente se enganando. Porquanto, devemos aprender a ser tolerantes, ser pacientes, perdoar nossos irmãos, procurar o bem dos outros e procurar o bem para os outros. Então, é muito comum a prática judaica nos prescrever ajudarmos as pessoas. Inclusive, se encontra no seu Sidur, que você tem orado de dia e de noite e tem se comportado muitas vezes de uma forma à revelia, se esquecendo disso. Porque aqui é ensinado na página 18 algo interessante para que nós venhamos meditar. Diz o seguinte: essas são as coisas cujo limite a Torá não fixa. O ângulo do campo para ajudar os pobres nele colher quando passa, porque a Torá dava essa premissa de que um viajante poderia passar pelo meu campo sem pagar nada. Haveria de pegar ali o fruto de uma árvore, se alimentar, etc. As primícias, o comparecimento ao templo, a beneficência, ou seja, ajuda o próximo, o estudo da Torá. São esses os mandamentos os quais, praticando, um homem colhe proventos neste mundo e fica com a principal parte no Olam Rabá, no mundo vindouro. Honrar pai e mãe, dar hospitalidade aos forasteiros, visitar os doentes, ajudar nos preparativos de uma noiva, acompanhar no férias, aprofundar-se na oração, propugnar pela paz entre os homens, entre o marido e sua mulher, mas acima de todos esses mandamentos está o estudo da Torá. Porquanto, não fique horrorizado porque um rabino escreveu: vamos ajudar um judeu a encontrar uma judia para se casar. Isso faz parte da prática judaica milenar. Há 4.000 anos é assim. Está escrito na própria Parashá que se refere a Raei Sará, capítulo de número 24 de Bereshit. Porquanto é uma mitzvah. Devemos assim praticar atos de bondade, não guardar ira contra os nossos irmãos, amar e desejar o bem a alguém, mesmo se aquela pessoa praticou uma coisa que a gente ficou chateado, mas ela se arrependeu. Sentir compaixão, mesmo até de pessoas que não entendem a palavra do Eterno. Agir com honestidade, agir com as pessoas com bondade e brandura e não insistir na legalidade da Torá, no sentido de querer que as pessoas te paguem numa mesma moeda ou segundo uma compensação forense. Por exemplo, alguém me fez algo prejudicial. Quero que a pessoa me devolva 3 a 4 vezes um valor que a expense e a coloque numa situação desfavorável de sustento. Está errado segundo a Torá. Devemos facilitar o arrependimento das pessoas e não guardar o ressentimento sobre eles. E devemos buscar maneiras de mostrar misericórdia e compaixão às pessoas, mesmo que você não consiga identificá-las logo de início, no sentido de caráter, etc. Por isso é importante a gente também aprender a honrar as pessoas, porque é muito fácil quando alguém, rabino, se coloca e se propõe a ensinar para receber honra das pessoas, mas não consegue honrar seus alunos, não consegue respeitar as pessoas. Ele fica distorcendo certas realidades e fica se colocando como um juiz de um processo religioso. Tudo isso daí você já conhece. Então, saia disso. Busque o Eterno. Se preocupe com essas coisas.
Então, resolvendo a questão da Sefirá Keter, temos a Sefirá Hormá, que é baseado no temor ao Eterno. Também baseado em querermos ajudar nossos semelhantes e todos que estão ao nosso redor. Temos a Sefirá Biná, associada ao arrependimento. Techuvá. Como é o arrependimento? É assim. Você era ladrão, roubou. Pela Torá, não é só deixar de roubar. É você orar a Deus, pedir para ajudar pessoas. Sempre com aquele pensamento, Deus gostaria que hoje encontrasse uma pessoa que eu pudesse ajudar. Assim você está se retificando. Depois vem a Sefirá de Hesed, da misericórdia, do amor, que é tratar bem sua família, visitar os doentes, ajudar os mortos e os imotados a fazer o sepultamento, doar caridade aos pobres, ajudar pessoas a se casar, oferecer hospitalidade e promover shalom entre elas, entre as pessoas. Depois vem a Gevurá. Gevurá está associada ao autocontrole, que a pessoa não deve se deixar levar pelos seus desejos da alma animal. Como aconteceu na Parashá Vayeshev, os irmãos jogam Yosef dentro de um poço, porque Yosef esperava que eles se comportassem de maneira santa, correta, perfeita. Yosef era um tzadik perfeito e esperava o mesmo dos irmãos. Então os irmãos acabaram lançando-no no fosso e depois vendendo. Existe um caráter psicológico nisso, da nossa alma animal e nossa alma divina, ou seja, entre o corpo e o espírito. O nosso corpo, ele quer que nós busquemos prazer para ele mesmo, mesmo que depois ele não tenha efeito duradouro, como acontece com os vícios. Mas a nossa alma, ela procura a luz divina, ela procura os mandamentos, e ela depois, com o tempo, acaba sujeitando essas forças da Stra-Horá, essas forças do lado do mal, que agem muitas vezes em nosso corpo para tentar nos sabotar e nós sermos até mesmo esquecidos da presença divina. Então é muito importante você entender que, por isso Yosef, no final, lidera seus irmãos no Egito. Por quê? Porque uma pessoa que está condicionada à santidade divina, à cultura judaica, ao estudo da Torá, tudo que ele faz e fará será associado à santidade divina. Por isso, temos a Sefirat Fielet, que é o conceito da verdade. Nunca minta. Depois, o conceito da humildade. Nunca seja arrogante. Nunca menospreze alguns amigos em pessoas menos afortunadas que você. Não se envolva em disputas e discussões infundadas. Se envolva naquilo que Deus propõe a você. Fica aí nosso recado para que as pessoas venham se preocupar com a Torá. Ia ser muito lindo o mundo se as pessoas só se preocupassem com isso. Depois temos as Sefirot, Netzah e Hod, que estão associadas ao estudo da Torá, ao estudo da Mishnah, ao estudo do Talmud. Temos Yesod. Yesod está associado a não querer falar mal dos outros, a proteger a si mesmo de ilícitos sexuais. E por fim, Malhut, que é aceitar o jugo divino. Se casar, estabelecer uma família. Essas são as formas de como os anjos de Deus, no sentido figurado da Torá, conforme lemos, e ali o abençoou, colocando o seu nome Israel, pode fazer nas nossas vidas. Ou seja, é uma mudança interna que tem que ser trazida para fora. Você entendeu esses conceitos? Mashiach estará chegando, o templo sagrado estará sendo reconstruído, todas as 12 tribos voltarão à presença de Deus em Eretz Israel. Amém.